Depois da melhora do cenário da pandemia, Santa Catarina já começa a estudar a liberação do uso de máscaras. E Criciúma foi o primeiro município a tornar a medida facultativa em ambientes públicos e abertos. Uma medida que tem gerado várias polêmicas. O decreto publicado na última sexta-feira autoriza o não uso de máscara apenas para pessoas que já estão com esquema vacinal completo contra a Covid-19 há mais de 14 dias. A medida vale para locais abertos, como parques, praças e ruas. Primeiro que o município de Criciúma tem sido sempre protagonista das boas ações com relação ao enfrentamento da Covid. A gente percebe que boa parte da população já está circulando em locais abertos sem o uso da máscara. O secretário de Saúde do município afirma que a liberação é possível por conta dos números da vacinação. Ao chegar aos 70% de cobertura vacinal com a segunda dose, você já pode começar sim a pensar na questão da dispensa das máscaras. E nós estamos com 76% já de segundas doses feitas. Logo após a decisão, uma vereadora do município registrou um requerimento pedindo mais informações sobre o decreto. Ela fez 3 questionamentos ao poder público, entre eles como será a fiscalização da medida e a base científica para autorizar a circulação de pessoas sem máscara. O documento deve entrar em votação nesta semana na Câmara. Principalmente porque um decreto municipal ele não se sobrepõe a um decreto estadual. E isso, do ponto de vista legal, é algo inclusive contraditório. Não pode um prefeito decidir desobrigar o uso da máscara, sendo que o estado de Santa Catarina não desobriga. Então, isso inclusive influencia outras cidades aqui da nossa região para fazer o mesmo. E aí, como é que se consegue fiscalizar isso? A gente não consegue ter com o mínimo de fiscalização porque não tem perna suficiente para isso. O Ministério Público de Santa Catarina também vai avaliar a decisão do prefeito. Isso porque a medida contraria o decreto estadual e a lei federal que ainda obrigam o uso de máscaras em lugares públicos. Em entrevista ao ND Notícias há cerca de um mês, o secretário de Estado da Saúde afirmou que uma definição sobre a utilização do item depende da melhora nos números da pandemia. Se nós evoluirmos na vacinação do jeito que estamos evoluindo, talvez para final de outubro, começo de novembro, a gente possa discutir a não obrigatoriedade de máscaras em ambientes abertos. O cenário hoje é positivo. Pela 3ª semana seguida, Santa Catarina não teve nenhuma região em nível gravíssimo para a Covid-19 no mapa de risco. O estado ultrapassou hoje a marca de 90% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose e mais da metade dos catarinenses já estão com o esquema vacinal completo. Apesar disso, para o Núcleo de Estudos de Economia Catarinense, que analisa a situação da pandemia, ainda não é possível liberar o uso de máscaras. Nenhuma autoridade deveria flexibilizar qualquer medida preventiva, sobretudo a questão da máscara. Flexibilizar o uso da máscara, que foi o caso de Israel, foi o caso do Reino Unido, foi o caso dos Estados Unidos, tiveram que voltar atrás. Com esse decreto, o prefeito de Criciúma espera iniciar também um debate a nível estado a respeito do uso de máscaras em ambientes abertos e provocar o cidadão para que ele complete sempre o esquema de vacinação. E o esquema vacinal das pessoas já estão completo? Para que ficar usando a máscara? Mas tem pessoas que ainda não tomaram a vacina. Bom, então o foco é outro. Então nós estamos marchando com o pé trocado. Tem que fazer as outras pessoas que não tomaram a vacina, tomar a vacina.